Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assistem pela TVL, eu desejo a todos uma boa tarde. Presidente, eu gostaria de falar hoje sobre uma situação que tem me incomodado há muito tempo e tenho lutado junto com os pacientes oncológicos, e o senhor sabe da nossa luta com relação a essa área. E a gente tem tentado, num bom sentido, brigar por eles. A gente sabe quais são as grandes necessidades e dificuldades que esses pacientes têm. Sabe aquela famosa frase, a gente só sabe quando a gente passa? A gente só consegue, vereador Matias, vereador Bruno, a gente só consegue entender a luta quando a gente vê de perto isso acontecer, não é, presidente? E uma das coisas que me fez assim pedir muito, mas muito, inclusive conversei muito com a vice-prefeita sobre isso, conversei muito com o secretário de saúde da nossa cidade, para ver a possibilidade de os pacientes com comorbidade serem priorizados na vacinação do Covid. Eu recebi ligação, vereador Gilson, de pacientes aos prantos, morrendo de medo de pegar a doença, morrendo de medo de ter que lidar com isso e não conseguir sobreviver, vereador Maurício. Até, inclusive, nós sabemos que, até, inclusive, a gente sabe que tem pacientes que não é recomendado ter a vacina no momento do tratamento. Só que outros pacientes, porque isso vai muito de paciente para paciente, o médico acompanha cada um deles e diz, alguns pacientes, o médico recomenda, inclusive para continuar o tratamento, para retomada de tratamento, que seja vacinado antes. E eu falo aqui sobre inclusive eu cito com muito carinho, uma grande guerreira que tem brigado muito, vereador Gilson, por isso, que é a dona Rita. Os pacientes com comorbidades oncológicas relacionadas a doenças autoimunes, ou também os portadores, inclusive, de síndrome de Down, porque eu sei que os vereadores receberam, acho que toda a casa recebeu, aquela carta dos que têm síndrome de Down, para também conseguirem serem priorizados para a questão da vacinação. Eles têm comprovadamente, gente, comprovadamente, um sistema imunológico muito sensível. E isso representa maior risco de síndrome respiratória aguda grave. Então, isso é um maior risco de morte, coloca a vida em risco, porque o caso de contaminação pelo Covid, principalmente, é muito mais fácil. Então, existe, sim, uma grande preocupação com relação a isso. Então, eu me uno a esses pacientes, inclusive eu fui questionar os órgãos competentes sobre isso, e a gente não... eu sei que, inclusive, a vice-prefeita lutou muito para que a gente conseguisse isso, e era uma determinação federal, quais eram os grupos prioritários. Gente, eu valorizo professores, polícia militar, todos têm direito, a gente quer que todos sejam vacinados, todos. Só que, quando a vida está posta em risco, porque já tem uma comorbidade, vereador Maurício, a gente precisa priorizar. Precisa. Então, o que acontece? Eu fiz um questionamento, como era uma determinação federal, eu fui até um deputado federal Darcy de Matos, eu quero agradecer, porque ele sentou, ouviu, e a gente discutiu sobre isso, e ele fez, inclusive, um pedido, oficializou um pedido ao presidente, enfim, e para que eles realmente fossem priorizados. E eu estava questionando, porque nós recebemos algumas novidades de que alguns lugares estava sendo priorizado, a sobra das vacinas pudessem ir aos pacientes oncológicos, e a gente viu que, de fato, teve isso em São Paulo, mas nosso questionamento foi por que não poderia ser priorizado esse grupo. Então, eu tive a grata satisfação de receber uma notícia pelo Ícaro,
que é o assessor do deputado, que realmente, isso foi o dia 14 agora, foi dado a liberdade aos governos, foi dado a liberdade aos prefeitos para que possa incluir no plano de imunização quais são os riscos, quais são os pacientes com... quais são as pessoas com maior prioridade. Então, eu gostaria aqui, de forma muito singela, muito simples, mas assim, ó, gente, é vida. A gente está vendo que essas pessoas já estão sofrendo tanto por quimioterapia, radioterapia, eles já ficam automaticamente... O tratamento, vereador Gilson, só o tratamento já deixa essas pessoas extremamente sensíveis. Uma gripe pode matar. Eu vivo isso em casa, o meu pai passa por isso, e o que me trouxe realmente a querer gritar por isso não foi só o caso do meu pai, definitivamente não foi por isso, porque ele nem está tão interessado assim em tomar vacina, ele está com medo de tanta coisa, né? Que falam tanta coisa sobre... Mas, quando eu recebi outros pacientes, em especial a Rita, que está brigando tanto por essa vacina, e eu me uno, e, presidente, estou concluindo, eu me uno a esses pacientes pedindo apelo, já que nós temos a liberdade, agora que foi aprovado, que dá para os prefeitos, governadores, decidirem, reajustarem, acrescentar algum grupo prioritário, eu gostaria muito que os pacientes fossem... Com certeza, os pacientes com comorbidade pudessem ser assistidos. Seria isso, presidente.